Bom, pessoal, essa é a segunda semana que eu mudei o modelo, né? Não estou mais fazendo a live, mudei até o nome, botei Papo do Nipô toda terça, porque vai me dar mais flexibilidade fazer só em áudio. Eu posso colocar no YouTube, posso colocar no Facebook, e eu também estou com esse probleminha no pé, não estou podendo caminhar na lagoa. E aí a gente vai tocando desse jeito aqui. Toda terça-feira vai ter sempre o nosso papo sobre a situação que a gente está vivendo. O pessoal que tem acompanhado aí as minhas lives tem percebido, né, que eu pego um tema e vou desenvolvendo. Foi assim que a gente fez com o Bolsonaro, né, que eu fiz lives diárias, né, sobre a eleição e fui discutindo, aperfeiçoando, pensando sobre as coisas. O que, para mim, o grande desafio intelectual que eu me coloquei foi tentar entender, porque o Brasil passou para um determinado modelo, e eu tento entender o fenômeno da Argentina. Porque quando o Macri ganhou, eu fiz um vídeo dizendo a importância, pressenti que ele ia ganhar, pressenti que o Foro de São Paulo ia ter derrotas na América Latina, né? E previ que o Macri ia ganhar. Num segundo momento, nós estamos tendo um retorno, de certa forma. Nós estamos tendo uma volta do Foro de São Paulo. E a primeira coisa que chama a atenção é uma mudança na América Latina toda, uma passagem da metodologia Gramsci, que é você ocupar os espaços da cultura e da educação para, aos poucos, fazer uma modificação na cultura para que as pessoas possam aderir, né, à ética tribal, a ética da mesada, em que a gente vai falar mais sobre isso, desses conceitos, né, que a gente agora vai poder chamar também de altruísmo obrigatório e egoísmo tóxico. Então, há uma mudança, né, do Foro de São Paulo, em que, em alguns países em que houve derrota na eleição, que é o caso do Chile, um pouco o caso do Brasil, né, você parte para uma espécie de terrorismo em camadas. O Gramsci funcionou perfeitamente enquanto existia uma mídia concentrada, e quando a gente teve a chegada da revolução digital, a mudança de mídia, de centralização de poder, a gente passa então a uma nova etapa. O WhatsApp quebrou a metodologia Gramsci. E aí rapidamente as pessoas viraram a chave e saíram da metodologia Gramsci e aí agora passaram para a metodologia Black Bloc. É o que está acontecendo no Chile e, de certa forma, é o que está acontecendo no Brasil também. Porque a gente está tendo uma escalada de ações terroristas, em que você tem uma legislação que ela não é respeitada, né? Você não respeita essa Constituição quando você vai para fora, inclusive parlamentares, falando de que no Brasil houve um golpe, quando na verdade houve uma intervenção, o uso da Constituição a partir de determinadas premissas, cumprindo todos os trâmites legais, tanto na prisão do Lula quanto na derrubada da Dilma, e as pessoas vão para fora e continuam com uma narrativa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Ou seja, você cria um fake, vai para fora, faz uma divulgação, queima a imagem do Brasil, né, para manter uma narrativa. E essa escalada desse terrorismo que você vai percebendo, que é um terrorismo, você teve na campanha a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, com aquela matéria do WhatsApp, foi uma matéria em que o pessoal é mais do que fake news. É uma matéria que trabalha com a desestabilização do modelo. Porque você faz uma matéria num jornal de grande circulação, sem nenhum tipo de embasamento, sem ouvir as partes, inventando uma história antes da eleição
para embolar a eleição. Depois você tem o fato da gravação, né, de mensagens do Telegram por hackers, e você usa essa situação para criar uma desestabilização do governo, até um determinado ponto. Não achou nada ali, e aí então você utiliza também terrorismo. Né? Não estou falando nem de facada, mas a facada também entra na história do terrorismo. Então você tem a facada, você tem a Folha, você tem lá o Verdivaldo, depois você tem o Jornal Nacional, com a matéria do porteiro. Também há um ato de terrorismo. Então, é um terrorismo ainda light, mas é terrorismo. É um terrorismo articulado, né, por toda uma tribo que vem da herança da metodologia Gramsci. No Chile, saiu desse terrorismo light e passou por um terrorismo de ação, como a gente teve aqui também nos Black Blocs. Então você tem essa alternância. É a metodologia Gramsci que funcionou até a chegada do WhatsApp, e depois você virou e jogou o interruptor e joga agora a metodologia Black Bloc. É aqui funcionar, né? É aqui funcionar. Aí você joga e aí você então trabalha. E às vezes você vai também na eleição. Você cria a zona de abandono, você cria a economia do caos, a economia do abandono, que é o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, e aí você tem uma eleição, assume um candidato meio barro, meio tijolo, sem os valores necessários, e aí então você tem um retorno, que é o que está acontecendo na Argentina, né? E é o que está se forçando a fazer no Chile. Então objetivamente, e eu escrevi essa frase dizendo que essas pessoas não veem o país como um país com a constituição desses países. Eles não têm nada, não têm nenhum tipo de relação e compromisso com a democracia republicana. Nada, zero. Não há esse compromisso. O que há, o compromisso há uma tribo que é hospedeira dos países, com articulações entre os parasitas, que se articulam e usam os países como hospedeiro. Eles são hospedeiros. E aí, no momento que eles ocupam determinados países, aquele país passa a jogar energia para os outros países. Foi o que aconteceu no Brasil, como o programa Mais Médicos, empréstimo do BNDES, o desvio todo que vai acontecendo a partir daí. Essa é a realidade. Então, a gente está vivendo hoje, né, uma migração na América Latina da passagem do metodologia Gramsci, que não dá mais certo, que não funciona mais, para a metodologia Black Bloc. Para que você saísse dessa dicotomia entre metodologia Black Bloc e metodologia Gramsci, você teria que fazer uma mudança. Você teria que fazer uma mudança, né, de perspectiva. Você sair da visão socialista marxista para uma visão, digamos, social-democrata, em que você iria para a sociedade fazer uma autocrítica em relação à roubalheira, em relação à crise econômica, em relação ao apoio aos outros países. Então aí você se renderia a um sistema de livre mercado com um Estado, digamos assim, mais ou menos um pouco o perfil do PSDB, que não é tão ligado ao Foro de São Paulo quanto é PSOL, PT, etc. PCdoB, PC, etc. Então você iria para uma posição um pouco menos radical. E aí, na verdade, você não fez essa passagem e você continua no gueto, e o gueto te leva para o terrorismo. Não tem saída, porque você não consegue mudar o discurso, você quer mudar. E aí a gente entra, e aí que é o assunto da live, a gente entra no debate da análise das causas, do DNA de todo esse processo, que eu venho falando da nossa amiga, da Titi Ayn Rand.
E eu fiz aqui um quadro que você pode ver, que está ilustrando o vídeo, né? Esse quadro aqui, eu fiz um quadro que eu tive a ousadia de aprimorar o que a Ayn Rand está falando. Então, a primeira abordagem que a gente tem que ver, a gente vai criar uma taxa. Para a gente poder entender a situação da Argentina, a gente vai ter que criar uma taxa de índice de egoísmo saudável versus egoísmo tóxico. Índice de altruísmo obrigatório versus altruísmo voluntário. O que quer dizer isso, né, pô? Então, é o seguinte, se a gente tem uma formação na sociedade, né, que vai dizer, e essa é a proposta da Ayn Rand, o egoísmo é obrigatório da espécie. Quando um ser humano nasce, ele necessariamente tem que ser egoísta. Egoísta quer dizer o quê? Defender os seus próprios interesses, assumir a sua vida. Isso implica em ter algum tipo de relação matemática com a vida, em que você vai saber que você, para sobreviver, você precisa entrar numa coisa chamada mercado, numa coisa chamada comércio, e que você vai, de alguma forma, servir a alguém de maneira voluntária, para que esse alguém te remunere e você, então, a partir daí, sobreviva do mercado. É o que ela chama de egoísmo, é o que eu estou chamando de, ela chama de egoísmo racional, e eu estou transferindo isso chamando de egoísmo saudável. Então, o egoísmo saudável é aquele que você diz, olha, eu vou ter os meus interesses, eu tenho meus interesses, quero resolver meus problemas, vou fazer comércio, vou sobreviver com a minha capacidade de servir aos outros, e os outros, a partir do momento que eu estou servindo aos outros, os outros vão servir do que eu estou fazendo e eu vou gerar valor. E isso vale para qualquer escala, desde o cara que está vendendo biscoito no sinal até o Luciano Hang lá, que tem a van 200 lojas. Vale para todo mundo. É voluntário? As pessoas estão comprando e estão trabalhando lá de maneira voluntária? Então, as pessoas podem fazer concorrência com ele? Pode. Ele está fazendo alguma coisa para impedir a concorrência? Não. Então, ele está gerando trabalho voluntário, ele está gerando sobrevivência, ele está trabalhando com o egoísmo saudável. E aí você, então, tem uma prosperidade no país quando você tem o aumento da taxa de egoísmo saudável, porque você tem cada vez mais pessoas vão se virando, cada vez você tem mais inteligência entrando no mercado para pensar soluções de problemas, mais as pessoas ficam independentes, menos as pessoas esperam receber mesada, menos as pessoas esperam viver do Estado e mais as pessoas conseguem estabelecer cooperações e essa cooperação que vai gerar prosperidade. É isso que disse o Adam Smith e é isso que a Ayn Rand fala do egoísmo racional que eu estou transferindo estou chamando de egoísmo saudável. Né? Quando você tem essa visão, você tem uma preparação das pessoas para viver do comércio, do mercado, para viver de servir ao outro das trocas voluntárias. Só que isso precisa de uma preparação, precisa de uma formação, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o surto do empreendedorismo, que é inclusive o assunto que eu vou lidar com o Gustavo quando a gente for falar sobre o livro da Ayn Rand para o Resumo Cast, que é a força, a mudança do patamar das pessoas que trabalham, né, pensando em ter emprego e viver do Estado para o empreendedorismo. Né? Bom, então, quando a gente vai analisar o caso da Argentina, qual é o DNA daquela crise da Argentina? Você tem um aumento radical, uma taxa altíssima do egoísmo tóxico. Você tem uma taxa altíssima do altruísmo obrigatório naquele país. A cultura o DNA da população, a maior parte da população está intoxicada pela visão do altruísmo obrigatório, que todo mundo tem que contribuir, que todo mundo tem que viver do Estado, que o Estado tem condições de manter todo mundo e que você vai, então, trabalhar para o bem de todos através do altruísmo obrigatório. E aí esse altruísmo obrigatório tem uma ojeriza
de qualquer tipo de egoísmo, não abre o debate sobre o egoísmo. E aí então você passa a ter um egoísmo tóxico. Por quê? Como todo mundo precisa ser egoísta e ninguém debate sobre o egoísmo, o que vai acontecer? As pessoas precisam sobreviver e vão passar a viver de um determinado momento sem servir aos outros. E aí todo mundo fica esperando que o outro vai servir para ele, o outro fica esperando que vai servir, vai aumentando a dependência do Estado, e aí você tem como reflexo a economia. A economia, ela é o último vagão do trem. O primeiro vagão do trem é individual, é o egoísmo saudável de cada pessoa. O índice começa daí. Depois você tem um segundo índice que é, com o egoísmo saudável de cada um funcionando individualmente, você aumenta a taxa de altruísmo voluntário. As pessoas querem cooperar, podem cooperar com os outros, podem dar uma força para os outros a partir da sua vontade e não da sua obrigação, que é o que acontece em muitos países, né, em que as pessoas são extremamente voluntárias de doar dinheiro porque elas sentem vontade de fazer isso e não são obrigadas. Então você tem isso. E aí você tem uma economia que aumenta a taxa de prosperidade como resultado desse processo. Aí você vai dizer, né, pô, mas não poderia ser de outro jeito, de você ter mudanças econômicas e aí colocar as mudanças econômicas na frente? O problema é que o que vai acontecer, digamos, agora estão falando na Argentina de botar um economista ortodoxo. Então vai botar o cara lá. Então tá beleza, ele vai entrar para tomar determinadas medidas. Só que a cultura e todas as mudanças que ele precisa fazer vão contra as pessoas que pensam no altruísmo obrigatório e no egoísmo tóxico. Não terá apoio. Não conseguirá fazer porque ele está querendo impor. É como se você tivesse, né, o rabo querendo balançar o cachorro. Qual é o cachorro que balança primeiro? O cachorro balança o rabo. Então, primeiro você tem que ter, né, uma visão, um aumento da taxa de egoísmo saudável para aumentar a taxa do altruísmo voluntário, para poder ter o resultado da prosperidade econômica. E não o contrário. Então, o caso da Argentina é claramente o seguinte: a taxa de egoísmo tóxico e de altruísmo obrigatório está tão disseminada que a economia é reflexo disso tudo. Então, como é que começa o processo de mudança? Começa o processo de mudança, e aí é muito difícil de fazer, né? Porque você tem um problema de adesão a esse processo. E aí a gente vai ver o caso do Brasil, que aí é um caso muito interessante nesse dilema. Porque aí a gente vai ver, mas peraí, né? Pô, a gente não fez um trabalho de mudança nesse sentido e a gente conseguiu dar a guinada. Primeira coisa que eu acho que a gente tem um país muito grande, nós temos uma diversidade muito grande, nós temos estados, como é o caso de São Paulo, que já tem uma forte visão, né, de egoísmo saudável e de altruísmo voluntário. Então você tem grandes nichos. São Paulo precisa disso, né? Já é um ambiente muito propício a isso. Então você tem essa base, que foi o que garantiu o impeachment, que foi o que garantiu a eleição do Bolsonaro. Então você tem essa característica. E o que aconteceu no Brasil é que a metodologia Gramsci, que foi construindo um exército de pessoas fanáticas, né, para o egoísmo tóxico e o altruísmo obrigatório, teve um contraponto que, do outro lado, existia também uma doutrinação, que é a doutrinação religiosa, que é Jesus, né? Então, o que aconteceu? Houve um embate entre Gramsci e Jesus. Quando o Bolsonaro jogou Deus, família, né, Brasil, etc., etc., ele foi
e ele colocou a questão, né, de todo um trabalho que vinha sendo feito contra determinados valores que estavam ali, a galera então aderiu, porque você tinha essa poupança, digamos assim, que é a poupança Jesus no Brasil. Ele sacou a poupança Jesus, a poupança da doutrinação, das bases, dos valores que estavam também caminhando no país. Não era só o Gramsci, tinha Jesus também, coisa que a Argentina não teve, o Chile não teve, a Bolívia não teve, né, o Peru não teve. E aí você teve então esses valores que vieram e o Bolsonaro sacou o valor, a poupança Jesus. Só que, por uma questão conjuntural, ao mesmo tempo que ele sacou a poupança Jesus, ele trouxe o Paulo Guedes, um liberal. E aí criou um modelo de liberal conservador e na defesa do governo, as pessoas que eram conservadoras, que não tinham noção nenhuma do que era liberalismo, começaram a defender o Paulo Guedes, começaram a defender o liberalismo na sequência. E aí você então teve, que eu acho que é muito interessante para a gente fechar a análise, quando você teve na América Latina pessoas que tentaram introduzir, né, o conceito de altruísmo voluntário e egoísmo saudável, que fizeram oposição à metodologia Gramsci, ao exército que foi criado ao longo de várias décadas para a defesa do egoísmo tóxico e do altruísmo obrigatório, essa galera não conseguiu fazer o contraponto. O Pinheira não é um cara que traz esses valores estruturados, que são os valores cristãos e liberais, né? O Macri não traz esses valores estruturados liberal-cristão, ele é mais PSDB, o Pinheira talvez seja um pouco nessa linha também, e aí eles não conseguiram colocar os valores no lugar, que é o que o Brasil está conseguindo fazer. Então, a única forma de você ter uma resposta rápida à metodologia Gramsci é você sacar, no caso do Brasil, está aparecendo isso, e talvez seja um modelo para toda a América Latina, é você sacar a poupança, que a gente está chamando de poupança Jesus. É você trazer esses valores conservadores e fazer uma aliança para a economia liberal, porque aí você consegue. Porque aí o que acontece? Os valores conservadores não segurariam o Bolsonaro, porque você teria os valores conservadores, aumentando o Estado, você continuaria com a crise. Com os valores liberais, você montou o bloco. Você resolve o problema da família, da ideologia de gênero, toda uma pauta conservadora que o Bolsonaro traz, mas, por outro lado, você traz a ideologia liberal, todas as duas consistentes, né, longínquas, né, antigas, não velhas, antigas. E aí você traz alguns valores, não matarás, não roubarás, né, não cobiçarás a mulher do próximo, no sentido de não cobiçarás a propriedade do outro e tal, e os valores liberais, que tem toda a ideia do egoísmo saudável, né, de um mercado caminhar, da cooperação, etc, etc. Aí a coisa fecha. Então não é que a gente hoje aumentou a taxa de egoísmo saudável e altruísmo voluntário, não, porque na consequência a gente conseguiu sacar a poupança Jesus e aí a gente conseguiu dar essa virada. E aí você colocou novos valores no lugar e esses valores são consistentes para fazer frente aos outros valores. E aí é um exército tão, digamos assim, empenhado quanto o outro. E aí você então consegue fazer o contraponto. É o único país que está conseguindo fazer esse contraponto dessa maneira que a gente está fazendo. E eu acho que essa é uma explicação bastante interessante de entender o cenário da América Latina, o cenário da Argentina e o cenário do Brasil. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Convidar vocês para acessar o site descentralizadores.com.br, que a gente fez uma vaquinha e ali a gente está publicando as coisas todas. Lembrando a todo mundo que eu estou fazendo agora as lives, e não está chamando mais lives, estou chamando de áudios, estou produzindo ele na segunda-feira e deixando no ar a partir de hoje, e terça já está no ar, né? E as pessoas vão acessando e vão vendo aí o que a gente está pensando e discutindo em relação ao Brasil e América Latina e o mundo, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa terça-feira.